Olá pessoal, bem-vindos ao Azores Metal Podcast. Um podcast de heavy metal em que dois açorianos, por vezes três, entram todas as semanas no gabinete de psiquiatria AMP. Sentam-se no sofá e falam sobre o seu OCD, o seu distúrbio obsessivo-compulsivo. Pensar em heavy metal 24 sobre 24 horas. O chamado distúrbio metal. Eu sou o Zé e comigo, como sempre, sentado no sofá para falarmos de metal, temos quem? Mr. Nuno Melo. Aí está. É verdade. Estás sentado? Eu, Estás sentado ou não? por acaso estou sentado. Aliás, estou deitado. Estou naquele. Estás... Estou Eu ia mesmo perguntar deitado. quem é que estava ao teu lado, mas já que disseste deitado... Não, eu estou deitado e, acabei de ser diagnosticado com um novo transtorno que é o OCMH. Que é o... Não, OCMH, que é o Obsessive Compulsive Metalhead. É isso mesmo. É isso. Hã? E pronto. Não estou muito preocupado. Acho que isto é uma coisa que já nasceu comigo e pronto, o corpo habitua-se. Mas, E hoje temos também em camisa de forças outro também paciente deste transtorno, que é o Mr. Johnny Coast. Sou eu. A gente... Nota-se Preciso de ajuda. Numa fase mais adiantada. Nota-se, a medicação ainda não fez efeito. A gente espera que lá para o meio do programa a coisa esteja melhor. Agora. A medicação entenda-se 2 fios descarnados ligados à bucha e a gente dá assim uns choquezinhos do... Não. Mas é assim. Eu não sei porque sempre que o João vem aqui ao podcast e fico mesmo com isto. Eu quero lhe dar pancadaria, é choques, é o caso. Esse efeito é muita gente. É a figura toda dele. Tem esse efeito. Muito isso. Mas é verdade. Todos os distúrbios fossem este distúrbio metaleiro. É verdade. Fossem estes, não é? A gente também, o nosso OCD, a gente também chega ao gabinete, não é? De psiquiatria, a gente senta-se e não é bem para curar o nosso distúrbio, é só para falar, é só para a gente estar para lá falar. É para falar do distúrbio, não é para curá-lo. Não é para curá-lo, é só mesmo para falar. Outro dia era... Eu de vez em quando vou uma consulta dessas, né? O outro dia era I see death metalhead, né? Hoje só pensei em metal. E está desta maneira. É loucura. Sabes qual é a banda sonora do gabinete de psiquiatria? Até tenho medo, mas... Os Disturbed. Lá está. Faz sentido. É só isso. Tem a discografia toda lá no gabinete. Pessoal, está cá o nosso amigo Johnny, já sabem o que é que se trata. Episódio Autópsia Metaleira. É verdade, ele calça as luvas, ele calça as luvas, ele pega no bisturi e é um tal metaltopsia. O álbum. É o nosso erudito aqui da Casa AMP. Neste caso, episódio 60. 6º episódio que vamos ouvir falar aqui de escalas pentatónicas, quintas diminutas, acordes diabólicos. 4x4, 3x3, 2x2 e 24 horas, sei lá. Vai falar aqui para o nosso amigo. E é isto. O que é que sentes? O que é que achas, João? Achas que tens estado a gostar desta viagem que tens feito aí connosco? Sim, tenho gostado bastante. Eu acho que este é um álbum ideal para uma autópsia. Tem muito sangue. É verdade, faz sentido. Vai ser uma autópsia. Vai ser uma autópsia daquelas sanguinária, exatamente. Vamos ter chouriço de sangue até não poder mais. Vamos ter chouriço. Sangue e pentagramas e cenas. É isso, os chouriços em forma de pentagrama. Edição especial. Edição metade. Já está a dar umas dicas de qual é que vai ser o episódio. O último episódio, claro, foi uma viagem com o DeLorean,
quase que não tínhamos gasolina para voltar, não é? Porque foi uma viagem grande. Até Eu à volta para trás, usei, empurrou metade e eu empurrei a outra. Foi complicado. Foi complicado. Mas pronto, a gasolina nos anos 70 também é mais barata. A gente temos aquela mais mistura. Temos mistura. O problema é que o carro está preparado para sem chumbo e a gente era quase gasolina pura. A gente teve quase em 2055. Mas a gente vai conseguir pôr o pé ao travão e a coisa foi. E por acaso, mas ainda deu para ver que em 2055 ainda existe Azores Metal Podcast. Nunca acaba. Episódio 3432. Não acaba. Já sabem, nós vamos descobrir a cura não, o elixir da juventude. Exatamente, para a imortalidade, e vocês vão ouvir Metal Podcast, Azores Metal Podcast, para a vida, para a eternidade. From here to eternity. Não vejo melhor razão para arranjar o elixir da juventude que não seja para poder ouvir o AMP durante anos. O elixir da juventude foi feito para ouvir o Azores Metal Podcast. Óbvio. Não existe outra razão. É isso, pessoal. Mas esperamos que tenham gostado da nossa aula de história. Foi mais um episódio de José Metal Saraiva. José Hermetal Saraiva, assim aqui. José Hermetal. E pronto, uma bacurada ou outra, mas que a gente não deu por ela. A gente passou por cima, não é? A gente passou por cima. E esperemos que vocês agora peguem-nos, apesar da gente não estar a dar bem isto por uma ordem bem certa, mas vocês ponham-se a ouvir desde os anos 70 para a frente e vocês vão perceber que se vocês forem a exame, safam-se. Menos 9,5 dá. 9,5, 9,45. Arredondar para 9,5 para arredondar para 10. Recordações das obras de matemática. Bem, se calhar agora, depois disto, a gente se calhar ia àquela secção que não falha, aquela secção que dá a secção 100% em exame. 100%. 20 valores. 20 valores. Aquela secção que, em média, não sequer o pessoal que tem média para a medicina consegue entrar. É mesmo lá em cima. É top. É isso. Azores Metal Podcast. Notícias amplificadas, leves e fresquinhas. Aí está, pessoal, as notícias para as mentes afetadas pelo distúrbio metaleiro. É verdade, estas OCHM, mentes, tudo notícias que não vão curar esse distúrbio, vão, isso sim, aumentar ainda mais. Não é, Nuno? São notícias daquelas que servem para amenizar os sintomas. Portanto, vocês se tomarem isto todos os dias de manhã e se calhar para casos mais graves também ou antes de deitar. É tipo a metaldona. Exatamente, é a metal. Esquece. Se calhar começava aqui. Vai, chuta aí uma notícia. Depois estou a entrar em modo. Não, isso é assim. Eu acho graça que tu depois de usares a expressão metadona dizes para chute. Pronto, é assim. Chuta. Vamos começar com uma que. Vamos começar aqui com uma notícia de pessoal que mete bastante para a veia, infelizmente, e porque eles só podem estar despachados da cabeça quando fazem estas nomeações. Estou a falar do pessoal que faz as nomeações para o Rock and Roll Hall of Fame. E atenção, que eu disse Rock and Roll Hall of Fame. E pronto, a notícia é Eminem. Pronto, nunca pensei que fosse falar em Eminem no AMP, mas a verdade é que isto é apenas um dos exemplos, mas Eminem é um dos nomes que faz parte da classe de 2022 do Rock and Roll Hall of Fame. É isso, pessoal. Disseste rock and roll. Portanto, eu sei que a gente, e vou levantando aqui um bocadinho o véu, vamos falar de um álbum que foi gravado por um produtor que estava habituado a trabalhar com hip hop e rap, mas, meus amigos, isto já está a ficar demais.
Então não é que quando toda a gente pensava que este ano os Judas Priest iam ser inductees, não é? Como se chama? Nomeados para... Não é nomeados, nunca sei. Nomeados. Inducted é inductados. O João sempre a esclarecer. Muito obrigado. Nada. Quer dizer, um gajo começa o episódio a dizer que é um erudito e depois já veio-se com estas, né? Mas não sei, deve ser introduzido lá, adicionado à lista. É isso mesmo, introduzido, é isso. E pronto, mas se calhar dava a notícia, não é? Se calhar dava. E então, a notícia basicamente é isto: é que os Judas ficaram de fora, mais uma vez. E pronto, e eles vão receber um prémio de excelência musical, que é tipo um prémio de consolação. É tipo a Miss Simpatia, para não dizer que não ganha. É um prémio de participação, exatamente. Então, os amigos do Rock and Roll Hall of Fame vão dar o prémio de excelência musical aos Judas, para depois nomearem para o Rock and Roll Hall of Fame 2022 nomes como Duran Duran, Eminem, Eurythmics, Dolly Parton, Lionel Richie e Carly Simon. Todos estes últimos grandes nomes do metal e de rock. E de rock, exatamente, do metal e do rock. Eu até lembro-me daquela música pesadíssima do Lionel Richie, Hello, Is It Me You're Looking For? Depois fez essa versão bobada, mas eu inicialmente era death metal. Hello, Is It Me You're Looking For? É assim. Pronto, é isso. É isso. A notícia é esta, meus amigos. Onde é que este mundo vai parar? Judas Priest também só uma banda que está aí há também 2 anos. Sim, é uma banda recente que se calhar tem muitos... Não precisa entrar já. Exatamente, podes entrar daqui a uns tempos. É isso. A notícia triste é esta. Ai, pessoal, isto é o quê? É o quê? O Rock and Roll Hall of Fame, o pessoal nos Estados Unidos, sabem como é que é? É um tal metal dona para cima. Bem, vou falar aqui de uma banda porreira, vou falar aqui dos Soulfly, banda do grande Max Cavalera. Cavalera, não é? Amigo brasileiro, um dos grandes dos Sepultura. Esta banda os Soulfly vão lançar um álbum dia 5 de agosto, novo álbum chamado Totem. Não é Totem? Não, é isso que eu ia dizer. Totem é tipo aquelas cenas que os índios tinham, tipo em cima tipo aquelas aquele posto. Aquele posto que eles levavam horas em cima dele, assim, a esculpir, e depois que levavam 2 ou 3 semanas em cima dele sem cair, para se tornarem como é que era? Para atingirem a maturidade, não é? Qualquer coisa assim. Okay. Acho que eu. Mas pronto, o álbum é o Totem e saiu agora um single chamado Superstição, em português, não é? Grande música, grande som, muito ao estilo no thrash metal, não é? Muito porreiro, por acaso gostei de ouvir. Gostei, não sou assim o maior fã dos Soulfly, mas esta música gostei bastante. Esta banda é aquela que tem o filho do Max, o Zion Cavalera, é o filho dele que toca a bateria. Nós já temos aqui no AMP um episódio de irmãos. Pronto, é de irmãos, mas é quase. O Cavalera, quando o filho nasceu, estava na altura de decidir o nome e eles não sabiam que nome é que havia onde dar e estavam a ver o Grande Prémio de Fórmula 1. Então passou um carro e falou Zion! E ficou Zion. Bem-vindos aos... Quem entrou agora no Azores Metal Podcast, pronto. É isto. Pá, o nível é este. É nível AMP. É nível AMP. Isto foi uma piada nível AMP. É isso. Está dada a tua, não é? Eu acho que é melhor seguir já para outra. Eu vou seguir para o... Eu vou seguir para o nosso amigo Miguel Schenker, mais conhecido por Michael Schenker. Já falámos dele aqui mais que uma vez, o icónico, o irmão não reina dos Scorpions, que continua nas suas músicas a solo e agora ele vai lançar um
álbum agora no dia 27 de maio, que se chama Universal. Tem, já foram saindo uns singlezinhos porreirinhos e agora saiu um que se chama A King Has Gone e com a participação especial do nosso amigo Michael Kiske do Jabba Win. Portanto, está muito fixe, está no YouTube, vão lá ouvir. É Michael Schenker, que é o rockzinho porreirinho, quase às vezes. Dois ou mais. E é isso. E o Michael Kiske com a sua voz inconfundível. Está muito fixe a música. A King Has Gone. É só irem ao YouTube e pesquisarem por MSG, não confundir com a abreviatura de mensagem. Michael Schenker Group. E A King Has Gone. Está muito fixe. É isso. E de notícias estamos, não é? Vamos reinar agora aqui um bocadinho, não é? Vamos reinar diretos para o inferno. Isto é. Vamos reinar no sangue. Vamos reinar no sangue. Reinar não no sentido de dizer coisas para rir. Vamos reinar de rei, não é? Rei. É rei. É isso, pá. Um dos grandes álbuns aqui, Rain in Blood, dos grandes Slayer. João, este álbum, o que é este álbum? Este álbum é... Grande álbum este, o Rain in Blood. Um dos grandes clássicos do thrash. O Slayer tem aquele estilo inconfundível. Eu acho que este álbum é dos mais influentes de metal de sempre. Um álbum, pá, sei lá, tantas palavras que se pode dar neste álbum. Este é um álbum que depois de hoje em dia, depois da gente conhecer bem o estilo thrash, a gente diz que se calhar assim olhando de repente pode dizer que até não é uma coisa de outro mundo. Mas se a gente viajar no DeLorean até 1986, um ano em que saíram castas muito boas. Eu acho que é o melhor ano de sempre, mas... Eu também acho que sim. Há muito boa coisa a ter saído em maio. O julho foi mesmo o pico da colheita. Mas pronto, ok. Para mim já está um pouco maturado, mas isto são gostos. Mas sim, se a gente for até 1986 em que este estilo de música estava a começar a aparecer, este álbum foi qualquer coisa de diferente e de muito bom que saiu na altura. E este é um daqueles álbuns que influenciou muito a banda a tocar thrash metal. E se calhar há quem defenda que também influenciou um bocadinho depois a origem do Death, não é? Sim. Quem defenda bem, principalmente por causa... Sim, já... Este álbum é um dos álbuns, certamente um dos álbuns mais influentes de sempre, metal, não é? É um álbum que se calhar podia sintetizar em duas palavras: brutal e magnífico. Por exemplo, até podemos juntar as duas palavras e seria brutalífico. Era um bom adjetivo para este álbum. Acho que sim. Brutalífico. Brutalífico. Acho que sim. Se calhar até podemos jogar um jogo de resumir este álbum numa palavra. Um jogo que eu inventei agora. Eu começo. Brutalífico. Nuno, diz aí uma palavra para este álbum. Só uma. Só podes escrever uma. Sanguinário. Sanguinário. Tem a ver. João, uma palavra. Eu quero dizer agressivo. Agressífico é bom. É uma mistura de agressivo com pacífico. Não, pacífico. Sim. Okay. Exatamente. Isto é um álbum brutalífico, sanguinário e esqueceste agressivo. Não, era o do João, era o agressivo. E o teu qual era? É o brutalífico. O brutalífico, peço. Brutal e magnífico. É isso. É difícil perceber como é que as editoras não nos contratam para a gente resumir álbuns numa palavra. É isso. A gente era one word review. One word review. Hashtag one word review.
Era só isso. É isso. Agressivo, agressívico. Eu tenho uma melhor. Tens uma melhor? Então, Agredíssimo. Agressivo agressíssimo. e rapidíssimo. Ok, faz mais sentido. A parte do Pacífico que não me estava aqui a. Também não estava a atuar. Então, brutalífico, sanguinário. Eu esqueço-me sempre da tua. Qual é a tua? Agredíssimo. Agredíssimo. Parece-me bem. Fui agredido. Foi agredido. Falei agredido com este. Ei, Factos acredito interessantes. que Olha, haja muito boa gente que já tenha agredido ao som de Slayer. Mas isto sou eu aqui a. menos um saco. Eu acho que é um bom saco para ir ao de- ginásio. Não podes estar É. parado. Não. Sim. Eu Eu hoje acho que sim. fui passear o cão. Normalmente o cão puxa para mim. E estava a andar mais Foste para o rápido cão. que o cão. Anda, Slayer! Olha, um bom nome para um cão, Slayer. Slayer. Hã? Já viste um gajo um gajo com um daqueles cães pequeninos, tipo um pincher, chamado Slayer? É bom para um pincher. Um pincher. Chamava-se King. Chamava-se Kerry King. Como é que se chama o teu cão? Kerry King. Uma cão? Yeah. Carrie Queen, que é uma cadela. Acho que o meu próximo cão vai se chamar King Slayer. Kingslayer. Hã? É mal. Esta é a Game Olha, of Thrones, acho eu, não é? fatos interessantes que encontrei aqui na internet sobre este álbum. Foi lançado em 1986, como o Nuno disse, um dos melhores anos em termos de metal e em termos de apresentadores de podcast. Exatamente. Um ano em que saiu álbuns como Pixels and Who's Spine, dos Megadeth, Master of Puppets e pronto, e este grande Rain in Blood. É mítico. 85 já é menos mítico, não é, João? 85 já. Pois, 85 foi mítico para mim. Para mim foi. Não, mas juntamente com os álbuns dos Metallica e dos Megadeth e a juntar o do Among the Living dos Anthrax, são realmente os 4 álbuns cavaleiros do Zodíaco, do Zion. Cavaleiros andantes. É verdade. Este álbum A correr. é produzido por Rick Rubin, como não estava a dizer, um produtor lendário. Lançou álbuns para além de álbuns de rap e pop, mas também lançou, por exemplo, o Death Magnetic dos Metallica, quando os Metallica tentaram recuperar o feeling mais trash dos seus anos de início. Também lançou o Toxicity do System of a Down, o 13 dos Black Sabbath, ou seja, mesmo a sua editora de lançamento de álbuns era muito virada para mais malta de rap e hip hop, mas também lançou também era muitas vezes chamada para os grandes álbuns de grandes bandas, e só estes 3. Toxicity é um dos álbuns mais aclamados de sempre do System of a Down, se não é o mais acabado. Eu não sei quantos é que eles têm para aí 2. Se foram os fãs de System of a Down. Faço ideia. E o 13 dos Black Sabbath, que eles voltaram a reunir-se, não é? No Slayer foi uma parceria duradoura, desde o clássico South of Heaven, desde este do Rain in Blood, o South of Heaven, que foi gravado, um clássico gravado na freguesia dos Biscoitos, em Ilha Terceira. Não, quer dizer, o Seasons in the Abyss é que foi gravado no Hobby, exatamente, nos Biscoitos, e depois o South of Heaven já foi gravado no Porto Judeu, que é no lado sul da ilha. Não, melhor ainda, foi gravado no Ilha das Cabras, que é a sul da ilha. É sul da ilha. Eles vinham para cá, nem para cá. Ilha das Cabras, por isso daí eles depois terem escolhido uma cabra para a capa do álbum. Claro, do Rain in Blood. Está tudo misturado aqui. Azores Metal Podcast a inventar notícias desde 2020. É verdade, está grande. 2021. Rick Rubin, sempre com o Slayer também lançaram um álbum que é o Diablos in Música, né? A aludir lá ao trítono do diabo, sempre com cenas diabólicas estes Slayer. E pronto, pá. É isso. Vamos à autópsia, se calhar? Vamos à autópsia, não é? Começar a abrir aqui o Rain in Blood. Slayer, já enchemos os hangares de plástico, porque isto vai vir muito sangue. E Sim. Só aqui dizer que o Slayer, por acaso estava aqui, tinha aqui apontado que o Slayer tem muitas coisas
tem muitas coisas que se parecem, melhor, que vão buscar inspiração a quem? Ao diabo, né? Vão lá buscar inspiração. Por exemplo, as letras que estão neste álbum Rain Blood, há algumas músicas que têm essas influências satânicas, não é? Também tem álbuns do estilo God Hate Us All, que uma coincidência diabólica que eu descobri foi que este álbum God Hate Us All foi lançado no dia 11 de setembro de 2001. Hã? Ui, Engraçado. Uau. Engraçado, não, curioso, não é? Engraçado. foi um. Engraçado e curioso. Em curioso. Em curioso. Hoje estamos hã? por isto. Mas por acaso há muitas entrevistas do Jeff Hanneman, um dos fundadores do Slayer, que ele dizia que eles liam a Bíblia satânica para irem buscar inspiração para escreverem as músicas. Mas, no entanto, temos membros da banda que são cristãos. Exatamente. Sim, É. eles também têm a parte de muitas músicas serem inspiradas tipo na história da Segunda Guerra Mundial, nos nazis. Temos aqui músicas neste álbum sobre nazis. Eles em si eram... Os Slayer, eu acho que não eram tanto fascinados nem pelo diabo, nem por os nazis, nem nada por isso. Era mesmo, eles eram fascinados, porque já terminaram, pelo extremo. E faziam tipo as coisas extremas, para as coisas que chocavam. E faziam uma das máximas do heavy metal ou do rock, que é: faz o que tu quiseres, escreve o que tu quiseres. Isto toca o que tu quiseres. basicamente, a minha maneira de pensar é que isto é basicamente um bocadinho como olhar para um álbum conceptual. Ou seja, eu posso falar num álbum sobre reis e rainhas e está tudo ok. E estes, olha, queriam falar sobre o inferno. É o mesmo que o pessoal que faz filmes de terror não anda a matar toda a gente. E pelos contos. Sim, É assim. é isso. Acho que tem que ser interpretado dessa maneira. O outro dia tu deste aquela notícia que os gajos do Instagram não publicou a capa dos Pantera. Não, era de quem? Era dos Pantera? Não, do Dos Judas Judas. Aqueles do Prémio de Mérito. Exatamente. A banda Revelação de 2022. Breve participação. Mas para isso, os Slayer nem podiam estar no Instagram. Tipo, só basta veres uma letra do Slayer, uma música do Slayer e tipo, não podia estar no Instagram se eles quisessem ir por aí. Exatamente. Bom, 3 coisas boas e uma má sobre este álbum. Primeira coisa boa: é excelente como um alarme. Podes usar uma música, em concreto, um grito, o grito do Tom Araya. Como alarme, é excelente. Segunda coisa boa: é excelente. É um álbum excelente para sprintar a alta velocidade. Não é fazer jogging, não é estar ali a fazer jogging, é mesmo correr. Tipo, em relação à parte atrás de ti, corre. Em relação à parte do alarme, é porreiro também porque tu sabes que se sobreviveres àquele alarme, basicamente não te vai dar um ataque cardíaco o resto do dia. Falar nisso. Este álbum também é excelente para quem quer deixar de beber café. É excelente. Precisas de beber café. Acorda Ouves este logo. álbum. Ficas com a mesma adrenalina. Ficas no mesmo cafeína, é igual. Exatamente. Coisa má, não é um álbum. Uma coisa má deste álbum: não é um álbum muito bom para quem vai medir a tensão na farmácia. Já pode ouvir este álbum. Senão chega lá, está logo disparado. Toma logo 5 comprimidos para a atenção. Formação clássica: Jeff Hanneman e Kelly King nas guitarras, Dave Lombardo na bateria e o grande Tom Araya na voz e no baixo. 28 ou 29 minutos de puro thrash metal extremo para os nossos ouvidos. Não é? O homem que descobrimos que é chileno. É verdade, pá. Isto é uma história. Eu tenho que contar esta história aqui. Então o que aconteceu? O Tom Araya, aqui nas nossas descobertas, eu tenho um amigo com quem trabalhei, o Andrés Vasquez. E o Andrés, eu liguei, pronto, vi. Abraço para Andrés. Vai que ser assim. Eu vi que o Tom Araya, ele é chileno. E eu mandei uma mensagem para este amigo meu a dizer: então, mas o Tom Araya é chileno do Slayer? E ele: sim, chileno. Eu sim. Henrique Tomás Araya, de Vinha del Mar. E eu: ok, está bem. Ele depois ainda me diz que no concerto dos Big Four, concerto que tem Megadeth, Slayer,
Anthrax e Metallica, porque estava-me a esquecer desta banda, né? Uau. Ele tem uma camisa chilena, da seleção do Chile. Epá, não me lembrava, tive que ir ver o concerto, tipo a gravação, para ver que estava lá o gajo. E o gajo realmente estava com a camisa do Chile. Toma, É triste quando a gente aqui armados em espertos a fazer um podcast e depois vai-se ver e é um colega de José que sabe muito mais do que a gente. Mas pronto, é assim. Henrique Tomás Araya. É isso. Aí, Andrés, abraço-te para ti. Médio defensivo da seleção chilena da geração de 75. É assim. É isso. Bora aí. Primeira música. Vamos começar já? Isto é um álbum com 10 músicas. O Zé há bocadinho não chegou a dizer, mas capaz de ser, se calhar por ser um álbum tão rápido, é capaz de ser dos álbuns mais curtos da história do metal. Portanto, eles tocaram tão rápido que acabaram de fazer um álbum que nem chega bem à meia hora. Fica a faltar basicamente 1 minuto para chegar à meia hora. Mas são 29 minutos curto e grosso. Curto e grosso, exatamente. São 29 minutos de extrema intensidade. Como o Zé estava a dizer, isto é a cafeína do metal. Cafeína do metal. Metalina. Cocaína também pode soar a cocaína, mas pronto. Também é o mesmo efeito. Funciona na mesma, tem exatamente o mesmo efeito. Acho eu, que nunca. Pronto. Mas pronto, temos aqui um erudito das substâncias psicotrópicas também. Temos 10 músicas, vou dizer-vos aqui muito rapidamente e a gente já vai entrar nelas a fundo, porque a gente aqui bem a fundo, porque isto está no inferno. A gente até pediu aqui no nono círculo. A gente pediu uma ajuda aos nossos amigos Eternals e eles deixaram a gente ir no porta-bagagem do autocarro até durante a digressão. Até o inferno. Mas pronto, Angel of Death, Piece by Piece, Necrophobic, Altar of Sacrifice, Jesus Saves, Criminally Insane, Reborn, Epidemic, Postmortem e Raining Blood. É isso. Vamos começar aqui já a meter por o inferno adentro e começando. Umas achas para a fogueira. Umas achas para a fogueira que... e vamos começar com o Anjo da Morte, Angel of Death, não é? Grande música. Eu acho que sim. É uma música primeiro respingo de sangue, Angel of Death. A primeira é logo muito sangue. É logo muito sangue. O que é que tens a dizer sobre isso, João? É uma música muito interessante. Dá para ver pela letra. Isto fala em específico de uma pessoa, o Angel of Death. Vocês também sabem a história. Sim. Sabemos. O gajo, o doutor de Auschwitz no Holocausto, a fazer experiências, cirurgias e caraças, manda a gente a morrer para as câmaras de gás. Basicamente o Dr. Frankenstein da vida real. Mas em termos de música, esta música é perfeita para começar um álbum. Sim. Sim, põe logo um tom no álbum que é isto que vai ser. Para abrir um álbum ou para estar já à frente da gaiola de um touro e tens que correr logo rápido. E salta por cima do touro. O Tom Araya até começa com aquele grito e tu, ala! O grito é uma cena. Participação especial de 12 pontos. Para quem viu os prémios da língua portuguesa, o grito de 12 pontos faz bem aqui. Não fica nada atrás. Exatamente. Não. Grande música. Adoro esta música. Grita Slayer em todas as partes desta música. Aquele riff rápido. A bateria do grande David Lombardo, sempre rápido a acompanhar. Depois aquele riff do meio, mais lento. João, deves saber isso aí, não é? Adoro essa parte. Eu adoro esse contraste. Eles fazem isso muito bem. É o rapidíssimo e depois o menos rápido. Para dar o contraste que fazes esse. Quer dizer, começas com o rapidíssimo, com menos gesta. Começa o rapidíssimo, depois dá aquele menos rápido e depois quando voltas à outra parece mais rápido ainda. Que dá aquele contraste. Sim, eles têm muitas músicas que fazem isso, não é? Começa num tempo, baixa um bocadinho, depois volta outra vez, não é?
Aí parte tudo. Muito Ali, pronto, partiu tudo. Não tem nada mais para E partir. a forma como o Tom Araya grita Angel of Death, more Epá, aquele activity grito do of princípio Death. é uma cena, parece. O grito É uma é mistura de Rob Halford com um grito de agonia, tipo, uma cena brutal. Aquele grito é-me familiar. Para mim é basicamente aquele grito que a gente dá quando a gente está a andar descalços pela casa e o dedo mindinho te pega. O leco, os Não, brinquedos. eu também, no teu caso com as crianças, mas quando o dedo mindinho espeta no canto de uma porta ou de um Já me móvel e aconteceu. vem. Yeah, É basicamente o grito desta música. negro. Exatamente. Basicamente é o grito desta música. Acho que é a melhor maneira, o melhor exemplo deste Mas grito. Epá, é a Slayer. técnica é da Slayer. voz dele começar com aquela coisa agudíssima e depois ir para um grito a pulmão inteiro. Não, É mas mesmo. olha, mas uma coisa interessante, eles costumam acabar os concertos com esta música. Imagina fazeres 1h20 de concerto e acabares com este grito. Eu não sei Como é que tens voz? Hã? Eu Não é fácil. tinha um ataque cardíaco, já amei. E é difícil. Não bastava uma música do Slayer para ter um ataque cardíaco. E é difícil imaginar o Tom Araya, que tem aquela voz grossa, a conseguir atingir um agudo destes, não é? Não deve ser fácil, não é? É um falsete, mas o mais impressionante de todo não é fazer o falsete, é a transição do falsete para um grito, a voz inteira, em pleno pulmão, com a pujança toda. É preciso ter uma caixa grande, não é? Uma caixa e uma técnica muito. Epá, E eu acho que ele não é propriamente conhecido por ter aulas de canto, não é? Se calhar até tem em Vinha del Mar. Podes perguntar aí ao teu amigo. Conservatorio de Chile, provavelmente, puede ser que sí, puede ser que no. Liga aí ao teu amigo para a gente trazer. Que me dices a isso? Não, mas sim, espetacular. Para mim, depois daquela pancada na cabeça do riff do início do grito, a parte mais porreira é quando a meio da música há essa, tipo, aquela quebra de ritmo. Parece que eles tipo, fizeram aquela curva de 180 graus, tipo, chegaram ali e viraram ao contrário e baixam logo o tempo e começa aquele riffzinho espetacular. Adoro esta parte. Yeah. Adoro. E depois entra tipo duelo de solos também na guitarra. Também tem sempre. É uma música perfeita. Diz muitas vezes isto, não é? Mas é uma música perfeita para apresentar Slayer a um amigo que não padeça de OCHM. Não acham? E que não padeça de doenças cardíacas. Ou assustam-se ou adoram. Sim, também é verdade. Isso também não pode. Isto não é. Isto é não uma extremo, só quase, e ficas logo a saber. Isto não é daquelas músicas que podes ouvir no carro com a tua companheira ou assim, provavelmente ela vai pedir para mudar. Lembras-te de ter dito que me podias. Lembras-te de ter dito que me podias levar a casa? Deixa-me aqui. Mas estamos no meio da autoestrada. Não, deixa-me aqui. Mas pronto, os Slayer tiveram muito por causa desta música, tiveram um bocadinho de dificuldade. Este álbum teve várias coisas que não ajudou muito na altura do lançamento, que foi esta música e foi a capa. A capa a gente já fala um bocadinho mais à frente. E esta, porque quem olha assim de repente para a letra vê assim um bocadinho um resumo de todas as experiências que este amigo não, este era nosso não amigo também. Este era não amigo. Este não. Isto é a essência para mim. Isto é a essência de Slayer. É como tu disseste, os gajos estão a fazer o mais extremo que conseguiam pensar. E esta história é a coisa mais perfeita para inspiração de a coisa mais brutal do que podes pensar. Sim, é mais maléfica do que podes pensar. Eu diria mais, é brutalífica. É maléfica, brutalífica. Eles basicamente conseguem fazer um resumo. Isto nem deve ter um terço do que aquele homem fez, infelizmente. Mas eles fazem um bocadinho um resumo de tudo o que se sabe com experiências que ele fez infelizmente com os judeus nos campos de concentração.
Mas pronto, isto, houve quem interpretasse isto como eles sentem adeptos dos nazis, quando eles simplesmente fizeram uma música a falar sobre isso. É engraçado. E é aquilo que tu estavas a dizer há bocadinho. Já não sei se era no episódio, se foi antes do episódio, mas sobre a gente, se virmos um filme em que um filme de terror ou um filme em que haja muitos, não quer dizer que que haja assassinos, não é? Não quer dizer que nós Exatamente. sejamos assassinos. E eu acho aqui a polémica que houve foi que os Slayer, na letra, não condenam nem deixam de condenar este médico. Ou seja, é Isto apenas pode-se. um relato, não é? Daquilo que aconteceu. E Exatamente, é eu acho isso exatamente o que eu ia. interessante. Desculpa, yeah. Eu acho isso a parte interessante, não é? Isso pode-se dizer que isto é a interpretação artística de um evento ou de uma pessoa, de Uhum. uma história. É É um- verdade, é. E E eu acho que está muito bem partir- feita, transmite aquela sensação de aquele ambiente, digo eu. Né? Eu acho que sim, eu É também isso. acho que sim, pá, eu acho que me transmite mesmo, e sabendo, agora, pá, quando eu comecei a ouvir Slayer, eu não ouvia propriamente as letras do Slayer, passava-me outra coisa sobre, era mais a música do que propriamente as letras, mas sabendo a história desta música, e sabendo o que está por trás, pá, é uma música que diz-me ainda mais. Por acaso, um parênteses já agora, eu aqui há uns anos fiz um trabalho na faculdade, uma cadeira que se chamava Pensamento Crítico, e basicamente o trabalho era para te pôres na pele de outra pessoa. Escreveres um bocado sobre isso. E então eu escrevi sobre o quê? Sobre as SS. Sobre pronto, o pessoal que Nazi! guardas. Era tipo a PID nazi. Não, Yeah. do que é que Mais ou menos. eu escrevi sobre do que é que aqueles homens podiam estar a sentir ou não naquele momento em que faziam aquelas atrocidades, não é? Se eram conscientes ou não, se acreditavam piamente naquilo que estavam a fazer, sentiam-se imortais, se não sabiam, porque atualmente, e nós estamos a passar por uma guerra dessas, pode haver muitos casos de não haver informação sequer. As pessoas que estão à frente nem têm informação do que é que está a passar atrás. Então eu escrevi isto, aquilo era só escrever e era só coisas para refletir, não era propriamente para achar uma resposta. E esta música lembra-me um bocado disso. É só para refletir. Tipo, tens aqui um texto que reflete sobre isto. E tu vais refletir. É engraçado, não? Isto por acaso fez-me ver, na altura, fez-me ver muitos filmes e muitos documentários sobre o Holocausto, desde os filmes mais básicos da lista de Schindler, A Vida é Bela, pronto, filmes assim que todos nós já vimos. É engraçado. Livros também. Pá, há uma coisa que o outro dia também falaram sobre isto, sobre o Holocausto, que é uma coisa que nunca pode acontecer é não esquecer. Ou seja, e para não esquecer tens que lembrar todos os dias. E esta música é o que faz isso. O pessoal que ouve esta música lembra o Holocausto. E ao lembrares, quer dizer que pronto, tens possibilidade de não o fazer. Eu lembro-me sempre de duas coisas que já vi em documentários assim sobre a Segunda Guerra Mundial. Isto também, continuando no ter parênteses, que é duas coisas, que é quando os aliados descobriram os campos de concentração, fizeram duas coisas. Uma foi pegar nas pessoas todas que viviam ali à volta, enfiaram-nos em autocarros e fizeram-nos ir ver aquilo porque para eles não negarem. E a outra era de um general americano, acho que era um general, que das primeiras coisas que fez depois de começarem a libertar as pessoas chamou não sei quantos soldados e disse: vocês peguem máquinas de fotografar e fotografem isso tudo. E eles perguntaram porque é que haviam de estar a fotografar uma cena macabra daquelas. E eu disse: porque daqui a uns anos vai haver alguém que ainda vai ter coragem de negar isto. Por isso era preciso resistir. E Pode isso fazer igual, pior ainda. Ou de fazer igual, exatamente. Yeah. E isso por acaso foi uma coisa que na altura eu achei curioso e marquei. Fecha parênteses. Mas é isso, é o que o João não estava a dizer, Angel of Death, era este médico nazi, e a música é sobre isso, e reflete esse sentimento, pelo menos para nós reflete esse sentimento. Eu acho que até pode refletir tipo, esta agressividade que vem da música e esta
não sei, tipo, uma fúria. Talvez seja, pode ser a interpretação deles, de alguém a ver esta história e o que lhes faz sentir. Nunca podia ser, Isso nunca mesmo. podia Então, ser isso mesmo. estás a ver? deles, nunca podia ser ideologias deles como banda, não estou a dizer se calhar uma pessoa, mas como banda, porque, como a gente já falou aqui, o Tomás Araya é chileno. E um dos princípios do nazi era haver uma raça ariana, uma raça que não havia misturas. Pronto, teres um chileno-americano como é o Tomás Araya, nunca podia tocar nesta banda. Tinha que ser Exato. todos, Eu gostava só de salientar aqui que a partir do momento que o Zé soube que a Veste já não lhe chama Tom, agora é Thomas. Tomás. Agora Tomás. pronto, é o amigo Tomás. O amigo Mais Henrique. Tomás Henrique, vem ali à mercearia que. Ok. Bem, vamos à próxima. Grande música. Excelente música. Brutalífica. Bora aí. Vamos. Olha, vamos Só uma coisa. Só antes de terminar. Esta música já foi cover de muitas bandas. Eu destaco uma mais diferente, que é dos Apocalíptica. Vão ouvir este álbum. The Greatest... não me lembro o nome do álbum. Mas é um álbum com os melhores, com o Greatest Hits dos Apocalíptica. E eles têm lá esta do Slayer. E é espetacular. Provavelmente será o The Com os Greatest violões. Deve ser o The Greatest Itica. Hits of Apocalyptica. Itica. The Greatest Itica. Como estava a dizer, foi a última música que tocaram no concerto que deram aqui, que deram em Portugal, no último concerto, e que eu vi. Muito fixe. Muito porreiro. Vamos à outra. Se calhar posso tocar uma rifa outra. Eu vou experimentar. Claro, Sim. Antes de tocares o riff, deixa-me só lançar aqui uma piada. Para aí, porque vai ser das boas. Entretanto, estávamos aqui a fazer estes trocadilhos com os Apocalíptica e estava aqui a pensar num trocadilho que levasse os violoncelos com Apocalíptica e pronto, como em inglês violoncelos diz-se cello, cello com Apocalíptica fica cebolítica. Pronto, era só isso. Eu peço desculpa. Bem, dá-lhe aí o riff para a gente tentar esquecer este mau momento. Angel of Death. Angel. É isso. Depois, isto é uma delas. Depois tem aquela que a gente gosta muito. Foi mais perto. Não. Está quase lá. Mas essa parte aí é espetacular. Esse riff é daqueles riffs que fica logo na memória. Mais do que o início para mim. Mais do que o início para mim. Sim, é uma banda que, apesar de nascer assim, muita gente a considera muito forte em termos de solos, em termos de riffs, eles são qualquer coisa. Brutais mesmo. E se calhar vamos avançar para o número 2. Vamos montar a peça? Vamos montar peças? Vamos montar peças, vamos fazer basicamente o que a gente está a fazer aqui, que é desmontar tudo peça por peça. Bem, e os solos, estavas a dizer os solos, não achas a melhor cena? Não é a cena mais, pronto, os solos deles mais trabalhada, não é? Não são melódicos, não são... É isso mesmo. É trabalhado... Tipo chorrilhos de é uma parede de som, talvez, uma cena, sei lá, o que é que sabe chamar aquilo, mas é extremamente técnico para poder tocar uma cena daquelas e os riffs deles sem dar um prego tipo de 3 em 3 segundos é extremamente difícil. Há uma história que o Jeff Hanneman, os dois fundadores iniciais da banda, o Jeff Hanneman e o Kerry King, ele diz que conheceu o Kerry King, conheceu o Kerry King e olhou para o Kerry King a tocar e depois teve que aprender ainda um bocado para tentar chegar tipo, ao nível do Kerry King. Porque o Kerry King já era tipo um prodígio mesmo a tocar guitarra. Ok. Continua. Bem, Piece by Piece, vamos aí. Piece by Piece. Grande música também. Basicamente, acho que conta aqui um bocadinho
a vida de um assassino, não é? Basicamente. Isto pode ser eu não sei qual era o filme agora, mas começa com um gajo, uma pessoa presa num quarto, acorrentada ou caraças, e com uma serra ao pé deles. Eu Vejo só. só, não sei. Só, Yeah. uma serra. O filme de serra. Agora, com essa serra, essa dica, pá, já Eu só diz you can only leave piece by piece. Ok? Aos bocados, só com menos bocados é que podes sair, só. Ou uma peça de cada vez. Ok. Peça, Muito partes do corpo. Lá está. Agora por teres falado no sol, é um bocadinho. Não, vai fazer sentido e não é piada. É um bocadinho aquilo que a gente estava a dizer há bocado, deles nascerem nazis por terem escrito aquela música. O próprio gajo que imaginou o sol quer acreditar que ele não é um assassino em série, né? Mas pronto, né? No entanto, teve ideias para fazer aquilo. Pronto, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado e boa noite. Não, é a expressão do artista. É aquilo que estás a dizer, é a expressão do artista. Tem aqui um tema. Eu tenho um tema. E eu quero ser provocador, eu quero ser chocante. E vou escrever a minha interpretação sobre isso. Exatamente. E esta música. Eu ia até dizer, não é? Não tens que ir tão longe com uma expressão. É interpretação. Que nem sequer é a tua expressão, é uma tua interpretação. Não é o que tu sentes. É o que tu sentes sobre uma coisa, talvez. Yeah. Ok, já passa à frente. Sinto isto agora. É uma letra. É uma letra um bocado forte. É uma expressão da. Bem, depois de Zé Nietzsche e João. Basicamente é uma letra que é um bocadinho forte, não é? É uma letra sim um bocadinho basicamente a falar de como é que eu digo já, é daquelas músicas que eu não ligo nada à letra. Não, pá. Para mim, esta música para já começa naquele riff num tempo e depois o tal tempo rápido e depois passa para o rapidíssimo, porque é impressionante. É uma música que não tem solos também e tem apenas 2 minutos. E mesmo assim, tem 2 minutos, não é a mais curta do álbum. só para dar aqui. Estão a ver, Metallica? É possível fazer uma música boa sem solos. É isso, é sobre desmembrar alguém que foi assassinado, não é? Mais um tema violento, mais um tema meio extremo, nada que não se esperasse nos Slayer, não é? E os Slayers são de facto uma das bandas que deram origem aos tipos de metal mais extremos. Já havia bandas, não é? Como os Venom, que vieram dar origem ao black metal, mas os Slayer têm de facto uma influência enorme nesses géneros. E esta música, Piece by Piece, é um caso destes. Pronto, é este tipo de letras que são chocantes, não é? Que é a forma de cantar do Tom Araya, aquela agressividade da sua voz, são tudo características que eu acho, tenho a certeza, não é? Que caíram em categorias de metal como a gente tem agora, como black metal, como death metal, como o grindcore e outros cores que há por aí. Isto veio tudo aqui. Mesmo bandas mais antigas como os Sepultura, como os Machine Head, com os Pantera, não é? Com o groove metal, até bandas mais sei lá, mais com outros temas mais sobre o oculto e sobre o satânico, não é? Há claramente uma linha mais ou menos direta entre o metal extremo e os Slayer. Exatamente. Certeza que é. Até Lamb of God, os Slipknot. Aliás, o Slipknot tem uma das grandes parecenças com os Slayer na bateria. O Joey Jordison no Slipknot, Dave Lombardo são dois dos maiores bateristas de sempre destes géneros. O Dave Lombardo para mim é um dos maiores de sempre e o Joey Jordison dizia que ele era uma das maiores influências na sua forma de tocar. Aquele pedal duplo, aqueles blast beats, isto está aqui. Os Slayer já faziam. Não foi em 1990, foi talvez não tão técnico, não é? Sim, não tão técnico, mas mesmo assim, eu adoro a bateria deste álbum. Sim. Qualquer coisa é impressionante. É uma bateria fortíssima e muito no que depois mais tarde que estavas a falar dos black metals e deaths, aquele
muito, muito rápido. É muito disso. Pronto, o Det e isso depois acaba por ser muito, muito mais rápido. Mas percebe-se de onde é que vem a inspiração nisso. Acho que a única diferença é que se calhar aqui eles por irem buscar aquela influência também do Speed, eles usavam muito o Ride, que depois não se usa muito no Det, mas sim. Há muitas músicas que falam o Ride bem. Há uma que até começa com... Exato. Eu penso que, não sei se não é esta até, mas é aquele Ride tocado quase naquela parte do prato, mais do centro do prato, mesmo aquele ting. É isso, para tocar a campainha. Não, mas muito fixe, meu. Grande música. Para mim é isto. Esta música não me diz tanto pela letra, mas diz-me, e para já é uma música curta, é uma música que é sempre a abrir. Gosto muito desta música também. E é uma música... É Criminally Insane, a sexta música. Começa assim. Com os pratos. Criminally Insane começa assim com o Ride, pois. É isso. Pensei que já estavas a passar. Estavas com o speed todo. Sim, é porque o Piece by Piece também entra nesse ritmo a toda a velocidade e entra para a Necrophobic e a gente quase que nem dá por isso que mudou de música. Não, isto é uma... E também da penúltima para a última. Sim, faz. Dão-se a mesma coisa. E da Post-Mortem para Raining Blood, não é? É Post-Mortem, acho. O Raining Blood, o princípio, eu antes pensava que não era o princípio, que era uma música. E depois aqui é para Raining Blood, porque eles mudam ali. Olha uma curiosidade sobre este álbum que eu há bocadinho esqueci-me de dizer. Ele, como só tinha os 28 minutos, a cassete só tinha um lado. Não precisava mudar o lado da cassete. Conseguias ouvir o álbum todo. E o outro lado estava aqui? Estava vazio? Estava vazio. Dava para gravar outras coisas. Vou gravar aqui 12 pontos. Só para acalmar. Só para acalmar um bocadinho. Pô, atenção e para baixo. Porque realmente quem ouve este álbum depois tem que ouvir uma coisa mais... mais calma a seguir, não é? Não pode... Não fica uma dor de cabeça também. Tem que ouvir uns Vangelis ou assim. Eu digo. Ameno. Necrophobic. Esta sim, Necrophobic, a terceira música do álbum, é a música mais pequena. 1 minuto e 40 segundos. Mas de muito power. É logo para entrar a matar. É uma boa música também para se ter como despertador matinal. Porque de certeza que te vais levantar em menos de 1 minuto e 40. Sim. Na dúvida 10 segundos. Pessoal que tem dificuldade em acordar mesmo com o despertador, faça só isto. Meta tipo o telemóvel na outra ponta do quarto e deite-se. Quando isto tocar como despertador, vão ver se não se levantam em menos de 1 minuto. E eu garanto que depois de ter jogado dias, tu acordas antes do despertador de propósito. Só para desligar. Isso ou isso ou das cabo do telemóvel antes. Mas acordas o teu relógio interno acorda-te antes daquilo acontecer. Exatamente. É uma prova tão grande. É aquele instinto de tentar proteger o corpo. Mais uma vez o tema é para chocar, não é? Necrofobia. Um tipo de fobia que envolve ter medo. Fui pesquisar o que era isto. Um tipo de fobia que envolve ter medo de coisas mortas e coisas que estão associadas com a morte. Ou seja, fobias que certamente os membros do Slayer não têm. Pronto, não? Sim. Eu acho que sim. Penso que não. Estavam aí. A capacidade faz-me impressão olhar para as... Se a gente for olhando para as letras das músicas todas, faz-me uma impressão a capacidade que eles têm de enumerar em cada letra as coisas. Enumerar? Enumerar. Estrangulamento, motivação, cancro do... Asfixiação. Gosto mesmo desta letra. Amputação. Sufocação.
perda de sinais vitais. Eu vi tudo seguido e depois eu canto isto com uma velocidade que um gajo diz não. Temos que falar sobre isto, pronto, da maneira de que ele canta. Ok. A maneira que ele canta é uma coisa. Não sei se existe outra pessoa que faça isto desta maneira. Isto parece. É tipo. Quando tens aquelas. Chileno. Aquelas. Isto pode-se. É comum cantar falado, recitado. Uhum. Tens, por exemplo, na ópera, tens partes da ópera que é meia falado, meio cantado. Desculpa interromper, tens aí depois os Pantera vão buscar algumas influências nesta forma de cantar. Ok. Mas pronto, eu acho que eles foram os primeiros. O Phil Anselmo. Que eles viam muito a ópera, não era? E... É, eu vi um monte de ópera. E depois aparece tipo um poema recitado, meio. Mas a alta velocidade. Alta velocidade Epá, é uma cena. Pronto, fico sem palavras. Esta música é sempre uma pessoa fica acelerada com a forma como ele canta esta música, como o Tom Araya canta esta música. É sempre. Este e todas. Este e todas, mas não é fácil a velocidade que ele diz as palavras sem torcer a língua, sem. Yeah. Não, e agora imaginando ele num concerto quase Disseste 2 que ele é horas. chileno, ele é chill. Chill. Vinha del Mar. Ele deve ter aprendido inglês bastante novo, porque os espanhóis já falam inglês. Ele foi para os Estados Unidos com 5 anos. Okay. Quantos? 5 anos, pronto. Cantar desta maneira em inglês, não. Fogo. Mesmo um nativo. Mas ele volta muitas vezes ao Chile. Ele volta muitas vezes ao Chile. É engraçado, por acaso não sabia. Há uma parte a meio que abrandam um bocadinho, mas é só para ganhar fogo. Depois levanta voo rapidamente. Mas é isto. É como estava a dizer, a forma de cantar do Tomás Henrique, imaginar isto num concerto é mesmo, é tirar fogo. Eu não sei como é que ele faz isso. É uma cena mesmo impressionante. Vocês já os viram ao vivo, não é? Já vi, gostava. Só o Zé que viu, não é? Só o Zé que viu. Mas eu vou aguentar aqui até ao fim, não é? Sempre. Sabes que eu vi no Pavilhão Atlântico. E no Pavilhão Atlântico uma pessoa às vezes fica sempre com aquela cena do o som não está bom aqui ou ali. Sim. A pessoa fica sempre com essa sensação. Mas quando estás lá, pelo menos eu não quero saber muito só se fosse uma coisa mesmo que tivesse muito mal. Tipo, não estou a ouvir. Claro, agora, se o pormenor este ou aquele, não estou ali propriamente a ver se está excelente ou se não está. Estou só mas deve dar para notar se o gajo, pronto, se ele aguenta aquela pedalada. O gajo cantou Angel of Death. Ele cantou Angel of Death, cantou Raining Blood e cantou. Cantou mais uma, já não me recordo qual é. Deste álbum. Angel of Death. O gajo rematou tudo, meu. Tipo, foi um inferno lá. E a Angel of Death também é uma das mais complicadas de cantar, meu. Já não é, logo no princípio. Logo no princípio, não é aquele grito, meu. Tens de chegar lá, não podes não ter voz no início da música, senão a música acaba. Nem sequer não é uma cena, pronto, não podes preparar, a primeira coisa que sai da boca é um grito enorme. E a Raining Blood também foi lindo. Por acaso o Tom Araya diz-se que foi um dos os Slayer, infelizmente, digo eu, reformaram-se. Pronto, acabaram, ou reformaram-se, não sei qual é que é a melhor palavra. E diz-se que foi agora no final de 2019. Eu fui ver por acaso nessa tour, foi dos últimos concertos que eles deram. E diz-se que eles reformaram-se, chegaram ao fim, não querem agora tocar mais, e que o Tom Araya foi um dos responsáveis. E pronto, aquilo que eu li foi que ele é um cristão devoto. E estando agora num papel em que já é avô, pronto, a família dele ou assim, ou ele também, não queriam que ele participasse numa banda que todas as músicas, pronto, basicamente tivessem temas que pudessem chocar pessoas com mais de com menos de 18 anos. Vamos falar nisso. Vamos falar do facto que ele estava numa banda destas e é um questão de voto. É verdade. Não interessa. Eu acho que é muito interessante. Eu acho extremamente interessante. Será que o objetivo dele é tipo eu já disse. Mostrar o que, pronto, o que está errado. Ele próprio já disse isso.
ele próprio disse assim: Uma cena as assim. letras dos Slayer são só palavras. Eu já ouvi, ou já li, ele a dizer isto assim: as letras dos Slayer são só palavras. Tu é que interpretas da forma como queres interpretar. E eu acho que é isso que tem que ser em todas as músicas. O artista escreve e depois cada um de nós interpreta da forma como quer interpretar cada letra. Mas isso que o João está a dizer é muito interessante, porque é exatamente isso. É um daqueles mitos do metal, não é? Tu cantas black metal, pronto, o pessoal do black geralmente tem muito esse. Mas é, às vezes os fãs são piores do que as próprias bandas, no sentido que Sim. eu até acho que já falei aqui num episódio de uma cena que corre na net, que é o fã dos Slayer, e é um gajo todo vestido de preto, com a cara pintada, com os espinhos e tudo, e depois tem o vocalista dos Slayer e o gajo, e apanharam o Tom Araya com a família não sei aonde, e o Tom Araya está com os calções e com uma t-shirt do SpongeBob SquarePants. Portanto, que é muito metal, diga-se de passagem. Ele pode até ter falado nisso, são só palavras, mas vamos olhar para isto de uma maneira crítica. Olhas para as letras deste álbum, das músicas praticamente todas, e é muito explícito, não é? Estás a ver? Sim, pode influenciar na maneira dele, é? Sim, eu acho que há uma maneira de se olhar para isto que pode ser, pronto, a confirmação de que o que ele faz como questão de voto é uma coisa boa, porque existe esta coisa que existe. Isto existe no mundo, o que estamos aqui a falar, e não devia. Ele está a mostrar ao mundo que existe, pronto, para dar consciência de que, para não se repetir, não é? É como a gente está a falar do Auschwitz, a mesma coisa. Sim. Mas internamente ele pode sentir um bocado, tipo, isto não era... Mas é aquelas coisas do mundo, é daquelas coisas do mundo da música que não se percebe, porque e também foi um mito que foi criado em relação ao metal, que é a gente agora está a passar por uma fase, infelizmente, através de guerra. Temos um suposto analista a comentar num canal de televisão sobre a guerra. Ele está só a comentar. A seguir vem uma banda, principalmente por ser de metal, que faz uma música sobre a guerra. Eles são a favor da guerra e são agressivos e são isto e são aquilo. É também um bocadinho esse estigma que se criou à volta do estilo de música também. É uma interpretação do contrário do que se deve fazer. Isso mesmo. Porque para mim eu acho que é a expressão, é mostrar, pronto. É tipo um jornalista fazer uma notícia. É verdade. É dar consciência desta coisa que está a acontecer. Só que com instrumentos por trás. Faz a coisa ficar bem mais fixe do que está a ouvir. Eu até acho que podemos entrar numa cena psicológica por trás dessa cena do metal de ser agressivo e não sei o quê. Que muita gente que gosta de metal, a gente sabe, são homens ou mais jovens, talvez às vezes, que, pronto, adolescentes, os rapazes adolescentes podem ter bastante agressividade e frustração e testosterona. Sim. E, na minha opinião, uma pessoa que ouve metal, especialmente quando é um adolescente, é uma pessoa muito mais calma do que se não. Porque deixa aquela agressividade, pronto, é uma libertação da agressividade. Eu era dos gajos mais calmos do seu, por acaso tenho essa ideia. Exatamente. mas concordo contigo. Por acaso faz sentido. Sim, tem um subterfúgio ali, consegue fugir exatamente. Às vezes. Sentes-te assim, sentes-te mal sobre uma coisa e vais ouvir esta música, este álbum. É o que a gente diz às vezes. Depois de ouvir este álbum, não podes estar menos que exausto. Exatamente. Estás a ver? É igual. Acho que sim. Mas é verdade. Os Slayer é isso. Os Slayer são filosóficos. É isto. Eles puxam o vosso ficar em nós. É isto. O Tom Araya, uns anos mais tarde, quer dizer, ele já sabia, não é? Da existência do Tom Araya açoriano, que era o Ricardo dos Morbid Dead. Ricardo Santos. Ricardo Santos. E depois formou o Slayer. Pronto.
Foi com isto. Próxima música. Altar of Sacrifice. Exatamente. Quarta música. Outra música com menos de 3 minutos. Este álbum basicamente só tem 3 músicas com mais de 3 minutos. A primeira e a última, não é? Agora não me lembro qual é que é a outra, mas pelo menos a primeira e a última tem mais 3 minutos. O resto, não. É os clássicos. Esta música descreve um bocadinho uma cena de sacrifício, não é? O altar de sacrifício. Sim, né? exato, mas descreve como é que basicamente como é que ocorre um sacrifício de uma, sei lá, eu interpreto como se sendo um bocadinho daquelas, às vezes que a gente vê daquelas nos filmes, daquelas seitas e assim. O que eu acho engraçado nisto tudo é que isto é tipo, esta letra, quem olha assim, se a vê toda, fala um bocadinho sobre como se fosse um sacrifício satânico, não é? Mas ao mesmo tempo, logo no início diz que quem se aproxima do. Eu estava a ver approaching e ia dizer aproxega. Quem se aproxima da pessoa que vai ser sacrificada, basicamente é uma figura de branco que pode ser considerado aqui, pode ser visto como o Papa, não é? Como fala aqui num high priest e, pode ser sacrifícios pagãos também. Também, ou seja, mas eu aqui interpreto um bocadinho como sendo uma crítica à religião, não é? Sinto que também era sim, pode ir o puro sangue virgem, não é? O padre suposto ser virgem, digo eu. Supostamente. mas sim, eu interpreto um bocadinho por aí. Eu acho que deste álbum isto é uma das letras mais bem trabalhadas, não é? Apesar de não é só um bocadinho, não é só palavras, como o Zé estava a dizer há bocadinho. Acho que esta já é um bocadinho mais complexa. É a parte que eu estava a dizer, só palavras, não é. Não, eu percebi. O estilo, ele não quer dar. Sim, eu percebi, mas por exemplo, o Piece by Piece é um bocado era o que eu estava a dizer, é enumerar. Lembrar a autópsia, a mutilação. Exatamente. Enquanto que esta aqui é mais uma coisa mais com pés e cabeça, com princípio, meio e fim. Era mais isso. É uma história. É uma história, isso mesmo. Eu curto muito esta música. É uma música que tem uma particularidade interessante. Que ela começa muito rápida, tem um grande riff também muito rápido, mas a meio da música, depois do Tomás cantar o Enter to the Realm of Satan, ela passa por um tempo um bocadinho mais lento, um bocadinho, não é muito, nunca pode ser muito com o Slayer, mas depois a parte interessante é que no final mesmo esta música acaba quase como se estivesse a arrastar, tipo mesmo aquele o que a minha interpretação é basicamente como alguma coisa que é sacrificada no altar, tipo uma galinha em que se sacrifica a galinha, cortas a cabeça, mas o corpo continua a arrastar-se. O que é que acham desta interpretação? Extremamente é menos filosófica que a do... Acho que é mais gráfica. Acho que a Metal Dona pegou mais sentido que a mim. mas sim, também pode ser. É o que as músicas. É o que a música tem de interessante. É isso, é o que a música tem de interessante, é que cada um interpreta à sua maneira. Não, eu achei curioso a parte do final, em que ele parece mesmo que está tipo a arrastar-se mesmo. Achei interessante. Depois a parte porreira também que eu acho é quando ele diz aquela parte Enter to the Realm of Satan, há uma parte que é tipo aqueles guinchos de guitarra. Não sei se gostaste deste termo técnico, João, guinchos de guitarra. É de mais técnico cá. É de mais técnico cá. Eu gostei muito também. Gosto muito também desta música. Muito porreira também. É falar aqui um bocadinho do Jeff Hanneman. O Jeff Hanneman, um dos fundadores dos Slayer, foi ele quem sugeriu o nome Slayer para a banda. Foi o criador de riffs e solos que perduram até os dias de hoje, não é? Compositor principal dos Slayer, guitarrista deles durante 30 anos, até praticamente a sua morte. Praticamente porque em 2011 uma aranha, ao que parece, mordeu-lhe e ele fica com um vírus que lhe comia a carne, literalmente. E isso, juntando a outros problemas de saúde, levaram a que em 2013 ele acabasse por falecer
com falência dos rins, diz também problemas de consumo abusivo de álcool. Mas pronto, a parceria que ele tinha com o Kerry King, para mim, é lendária. Para mim é daquelas parcerias mesmo, tipo, estes riffs iniciais, como a gente viu da Angel of Death, The Raining in Blood, de outros álbuns, do War Ensemble, Salt of Heaven, são mesmo monstros. Ele era uma das almas do Slayer. Tinha muitas guitarras famosas, muitas guitarras ESPs. Tinha uma que tinha um logo da Heineken, em que em vez de dizer Heineken dizia Heinemann. Tinha uma camuflada que tinha no braço, em cada traste, o símbolo das SS. Ele era um bocado como o Lemmy. Ele gostava de colecionar coisas do tempo da Segunda Guerra Mundial. E isto, ao que parece, o seu pai, o pai dele, combateu na Normandia pelo lado dos aliados, e ele interessava-se pela Segunda Guerra Mundial e de certeza que tinham, conseguiu agregar um grande conhecimento sobre todas as coisas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto, como está demonstrado na Angel of Death. Gosto muito do Jeff Hanneman. Foi substituído na banda por outro grande guitarrista, outro grande rifalhão, Gary Holt, que é só um dos fundadores dos Exodus, outra das grandes bandas de thrash metal. Aliás, diz-se que é a quinta banda, o quinto elemento dos Big Four, os Big Five neste caso. Uma das bandas também mais influentes de sempre, continua ativa. E um dos mais conhecidos anti-Kardashians de sempre. Exatamente, é isso. Aqui a nossa novela mais polémica do metal, que é o feud que ele tem com as Kardashian. Ele veio a Portugal, usou a camisa a dizer Kill the Kardashian, e já sabem a história, não vale a pena estar sempre a repetir aqui, mas é engraçado. Neste momento não há Slayer, pronto, mas acho que o Gary Holt também preencheu bem o papel do Heinemann, apesar do Heinemann ser mais que um guitarrista, ser um compositor e para mim ser uma das almas do Slayer. Pronto, queria só dizer aqui isto. Jesus Saves, já a próxima. Jesus Saves. Jesus Saves. João, não tens nada a dizer aqui sobre altar do sacrifício do altar? Epá, eu posso dizer uma coisa que mais ou menos aplica-se às músicas do álbum, todas quase. Eles usam muito uns intervalos nas riffs, que é a terceira menor. Eu acho que eles jogam muito com a terceira menor e a segunda menor, que é basicamente ou 3 trastes de diferença ou um. É tipo isto ou isto. Okay. E a terceira menor é interessante. Em terceira menor faz este efeito de escala. Uma escala só de terceira menor já é isto. Estás a ver a cena? E depois eles jogam com outra. Não sei se estão a ver a cena. Estamos. Quem vê daqui está ótimo. Sim, mas nota-se nas músicas essas escalas e essas cenas que os gajos fazem. Estes dois, Kerry King e Jeff Hanneman, não dá hipótese. Uma das grandes duplas de heavy metal de sempre. É verdade. Um dos grandes segredos do... Mas a gente teve aqui a falar do Tom Araya em termos vocais, mas também se nota umas linhas de baixo bem porreirinhas nestas músicas. É isso, a gente está sempre a falar em termos vocais, mas em linhas de baixo também é o Tom Araya, é o Ricardo Santos, é o Tim. É o Tim. Vamos ao Jesus Saves, não é? Que isto, a gente tem que ir para a frente. Temos que acelerar isto, temos que fazer. Grande música também. Não é uma cover dos Savatage, quero já aqui dizer. Podia ser, mas não é. Até porque os Savatage deve ter feito depois, não é? Acho que foi depois. Foi depois. Mas sim. Eu acho que depois da Raining Blood e da Angel of Death, a Jesus Save, é a minha música preferida deste álbum. Concordo. Esta e a Raining Blood é que eu ouvia desde que era adolescente. Basicamente era o Slayer que eu conhecia mais.
Ok. Acho que tem as duas melhores. Yeah. Este riff de entrada é qualquer coisa. Yeah. Mais vagaroso, mais mid-tempo, não é? Não é aquele riff tão rápido, pronto, não é? Mas depois, quer dizer, quando o Tom começa a cantar, aquilo dispara, não é? E tem um daqueles solos que parecem perus a cantar, não é? É shredding ao máximo. Yeah. É aquela. É pá, muito fixe. Uma palavra para esta música é fúria também. Pode E ser uma desta esta música é engraçado que a gente, antes de começar aqui a gravar o episódio de hoje, eu estava a falar com o Zé sobre esta música e é engraçado que a gente tenha interpretações um bocadinho diferentes. Eu tenho uma interpretação, se calhar também um bocadinho, sei lá, também porque é um bocadinho a minha maneira de pensar sobre a coisa, sobre a religião, que é o que eu interpreto desta música é que não precisamos, assim, muito resumidamente, ser beatos para ser para sermos salvos por Jesus, neste caso. Eu acho que essa era a minha interpretação também, exatamente. Ou seja, não precisamos estar sempre a rezar, não precisamos estar sempre a ir à missa e a beijar a cruz, como diz a letra. Pronto, neste caso, entrando por tudo, é fazer o banho e não sei o quê. Eu acho que isto aqui ainda vai mais longe. É tipo uma pessoa que é beata para filme e por trás faz. Exatamente. E depois vai-se confessar e pronto, está tudo arranjado. Está tudo isso certo. mesmo. Está feito. É isso mesmo. Exatamente. Foi isso que eu pensei logo também nesta música. Foi isso. Aquele malta que vai sempre à igreja, vai todos os dias, vai se confessar, vai não sei o quê, mas depois cá fora É um filho da mãe. faz completamente cenas que se calhar não. Pronto, não faz parte da religião. Pode ser interpretado também a cena da confissão, não é? Desde que esteja arrependido, está tudo perdoado. Exatamente. Uma pessoa pode estar a pensar, posso fazer isto e depois arrependo-me. Depois vou confessar, exatamente. Está feito, pronto, está confessado, estou perdoado, já posso entrar no reino dos céus. Epá, não sei. É sobre, acho que é sobre pessoal religioso que olha para a religião como para obter resposta para os seus problemas terrenos. Do estilo, tanta vez que nós fazemos isso, não é? Tanta vez que a gente está numa situação má e se calhar e pedimos a Deus qualquer coisa, não é? Quase como se a gente parece que tivesse uma linha direta para ele e disse, olha, podes-me ajudar agora aqui. Não... Nem toda a gente pode ser comp, não é? Que tem uma linha direta. Mas os católicos, e no nosso caso, não é? Católicos, nós temos sempre muita culpa a alguma coisa que fazemos, é sempre a culpa católica. Não devíamos ter feito isso porque Deus está a ver, não devíamos ter feito aquilo porque não faz parte. Mas sei lá, acho que não. E tenho que me confessar depois, vou ter que me confessar. E acho que não é isso, não é isso. Tu tens de estar bem contigo próprio, pronto. Claro que não há estar aí a matar pessoas, não é? Mas também não é seres uma coisa fora e outra coisa, uma coisa fora da igreja, neste caso, e outra coisa dentro da igreja. Exatamente. Mais ou menos isto. Isto basicamente está tudo na letra, que basicamente também é incompreensível de perceber se não tiveres a letra à frente. Sim. Acontece muito. Mas eu concordo contigo. Eu acho que é uma coisa que eu concordo muito, que é esta religião ou esta filosofia. Isto é eu acho que para mim uma religião tem mais sentido como filosofia do que uma coisa organizada, imposta quase, uma coisa construída, uma coisa artificial, tipo um sistema de sociedade hierárquico, uma coisa assim. Pronto. Eu passei umas férias em Bali, e em Bali a religião que está lá é o hinduísmo, em específico naquela ali. Eu gostei, pronto, é uma pessoa, nós somos católicos e estou bem comigo próprio, não é? Mas a forma deles interpretarem a religião ali, eu gostei mesmo bastante, porque eles viam em tudo, tipo na natureza, nas árvores, nos cães, nos gatos, tipo, em tudo, uma forma diferente, de igualdade mesmo. Tipo, nos peixes mesmo. Não sei, eu acho que as religiões, há diferentes
há diferentes religiões no mundo, não é? Cada uma com a sua interpretação. O que é que eu acho é que não existe uma certa. Cada um de nós segue aquela que, pronto, ou que foi ensinado, não é? Ou que acha que tem, que, pronto, que tem mais princípios que quer seguir, não é? É Mas isso isso, mesmo. isto está a ficar demasiado religioso, não é? É verdade. Vamos, Pronto, que eu estava a vamos, dizer, vamos. esta música tem o título de uma das músicas que eu mais gosto dos Savatage, com um dos riffs que eu adoro. Por acaso até gosto mais dos Savatage do que, do que desta, mas pronto, isto agora. Tinha um dos maiores guitarristas de sempre, Chris Oliva, não é? Há bocadinho falámos do Jeff Hanneman, Chris Oliva também um dos maiores guitarristas. Outro grande guitarrista é o irmão metralha do Jeff Hanneman, o Kerry King. Kerry King, não é? Um dos grandes. Eu adoro o homem, o estilo, a forma de tocar. Um bocado obsessivo. Um bocado obsessivo com as suas pulseiras, com espinhos e correntes. Mas um dos maiores também. Também é... Se o Jeff Hanneman é a alma do Slayer, ou era a alma do Slayer, a força do Slayer é o... Para mim é o Kerry King. São riffs atrás de riffs. Uma grande personalidade também. No concerto dos Big Four, o concerto que eles deram na Bulgária, ele foi o único que não subiu ao palco para tocar a Am I Evil, a última música em que tocavam todos. E o gajo disse que pronto, que arrependeu-se, agora arrependeu-se, mas na altura ele acabou o concerto do Slayer e ele foi logo, diz que foi logo para a tuning room para fazer a edição do seu concerto, e que depois ia ficar disponível, não sei. E quando soube que já estavam todos, ele só soube que o pessoal já estava em palco quando já estava na tuning room, e depois tipo, disse, fiquem para aí a tocar e eu fico aqui. Ou seja, é muita personalidade também para fazer isso. É tipo dizer, nem quero saber, vocês e eu fico aqui. Sim. Eu acho que eles, eu gosto muito do Kerry King. É um dos grandes para mim, é um dos grandes guitarristas com grandes riffs. Uma coisa que muita gente não sabe, não é? Mas o King nem sempre foi careca. Já teve cabelo e grande, farto. Já teve com um pé numa banda também de outro com uma cabeleira bastante grande e farta, Mr. Mustaine, não é? Aliás, ele diz que aprendeu muita coisa com o Mustaine, não é? Ele diz que adorava os Metallica com o Mustaine e que aprendia só de olhar para o Mustaine. Espetáculo. Grande guitarrista, não é? Uma daquelas personagens que reconheces imediatamente, mesmo não sabendo de que banda é. Ele tem uma barba icónica, não é? Tem aquelas guitarras Flying V. Foi um dos primeiros guitarristas a usar as BC Rich Guitars, aquelas tipo Warlock. Agora está na Dean, não é? Mas para mim é um dos deuses do metal, neste caso um deus meio diabólico, mas maléfico. Gosto muito. É isso. Vamos ficar criminalmente insanos? Vamos, a gente está a meio do ainda, não é? Ainda não falámos aqui da capa do álbum, não é? Mas vamos já para a Criminal Insane, a gente já fala. O que é que tem a Criminal Insane? Chuta aí. A Criminal Insane para já enrola um bocado a língua. Enrola na língua, mas é mais uma daquelas de que fala um bocadinho dentro da mente de um assassino, não é? É isso que eu interpreto. Psicopata, não é? Um psicopata, exatamente. E basicamente é isso. Tem um grande começo de bateria, não é? Tal que tem o ride, né? O ride, yeah. Acho que a bateria ali dá aquele ritmo antes de entrar o riff das guitarras. Curto muito. Começa mais lentinha, não é? Mas depois entra em velocidade Slayer. Eu acho que o Slayer como banda, imaginem isto. Agora pergunta. Vocês chegam à bomba de gasolina. Qual é que é o tipo de gasolina que são os Slayer? Não está na bomba, é gasolina de corrida. É N98 para aí? Não, é super aditivada, só pode ser. Gasolina de avião jato. É isso. É daquela do foguetão, não é? Para chegar lá à lua, não é? É que é mesmo. É que o Slayer é um bocado o que caracteriza também o thrash metal, não é? Tipo, aqueles riffs muito rápidos e depois intercalados com aquelas mudanças de tempo. Tipo, faz muito rápido e de repente fazes logo um 180.
É isto que também caracteriza um bocado o thrash metal. Acho Yeah. eu, não é? Eu acho que é o mais Acho que interessante, é... porque se fosse sempre rápido a mesma coisa, e uma pessoa fartava só. Ou não. É. Yeah. Pronto, eu tenho outra banda que acho que faz isto melhor que o Slayer, mas os Slayer realmente fazem isto, Mas quem é? utilizam neste álbum muito este template de muito rápido, menos rápido, depois muito rápido outra vez. Quem é a É outra isto. banda? Não vais dizer? Eu vou dizer que é os grandes Metallica, não é? Pronto, eu estou aqui. Ai, que surpresa! Night Shift. Night Night Shift, Shift. Night Shift, exatamente. São mais conhecidos por Night Shift. Esta música, como não é nada de estranhar, é sobre cenas que chocam, a psicopata que mata pessoas, não é? É curioso como é que uma banda destas, com tantas músicas que chocam, não é? Agressivas, pá, com todos os tipos de adjetivos que podíamos chamar aqui de mais de agressivo para cima, tenha dos fãs mais leais. Tipo, É verdade. quem ouve Slayer há 30 anos, há 15 anos ou há mais, não é? Não é porque as letras, digo eu, não é porque as letras particularmente lhe dizem muito, não é? Uma ou outra pode dizer mais qualquer coisa, mas poucas pessoas, de certeza, não se vão identificar com um criminoso psicopata. Sim, Não. acho que aqui é Ou mais pela parte um adorador instrumental. do diabo, não é? Ninguém, pá, de certeza, a maioria não se vai identificar com isto, não é? Eu falo por mim. Aliás, a maioria que suporta esta banda e que compra os álbuns e que compra o merchandising, tenho quase a certeza que não é criminosos psicopatas ou adoradores do diabo. Não, eu acho que. Falando por mim, quando eu ouço uma música, não é. Pronto, a minha crítica para gostar ou não gostar não é da a letra. A letra é a última coisa que eu considero. É mais da. Pronto. Eu por acaso já não sou tanto talvez. assim. Eu já preciso ter uma letra. É. Mas pronto, no caso dos Slayer, basta. No caso dos Slayer é preciso. Tenho que pensar um bocadinho mais como o João. Tem que ser mais a letra. Eu, no A caso letra do não, a Slayer, música. o Slayer para mim é um tipo de banda que eu não posso ouvir, ou pelo menos eu não consigo ouvir todos os dias. Eu tenho Exatamente. que dar um tempo para ouvi-la, porque pá, fico com o ouvido cansado, sei lá. Tens que dar um descanso para a dor de cabeça passar. É uma cena Mas é agressiva. porreiro. É pá, pronto. Eu, pelo menos, eu vejo desta maneira, como eu disse. A letra não faz muito. Não me preocupa muito, é mais tipo. O som Eu quando era mais que te novo, faz sentir, a técnica, o som que sai. Estás a ver? eu quando era mais novo não ligava tanto às letras, mas cada vez, pá, Não, sei, cada vez que eu digo mais a isto, e fundo quando era mais novo, eu pronto, ainda fazia ideia que as músicas diziam, eu ouvia Metallica, tinham ouvia letras Slayer, ouvia, ainda fazia ideia o que é que eles estavam a dizer, a não ser que fosse ver o que era a letra, e nem sequer ia ver porque nem sequer me interessava, e gostava da música, estás a ver? É isso. Mas depois Sim. vais ver a letra, e isso é uma cena que é uma cena Tipo esta. que é artística, que é uma cena com qualidade. Tá, claro que dá mais qualidade ainda à música e aprecias ainda mais. Claro. Mas se não for também vais gostar da música, não é? Sim. Vais ouvi-la noutra situação ou assim, mas é engraçado. Eu penso até no o jazz. O jazz. Como é que se chama agora? O jazz que eles. Scat. Uhum. Que é cantar sem letra. É fazer sons com Exatamente. a tua voz. É verdade. É um instrumento. Isto é o momento mais metal do episódio. Seria um exemplo um bocadinho mau. Mas sim, é um exemplo. Não, foi o momento mais metal de sempre do homem. Acho que sim. Acho que foi. Espetáculo. Outra grande música, grandes solos de guitarra. Estes solos são grandes solos. Estes solos, como estava a dizer, são solos que para mim são mais licks que outra coisa. Uhum. Tipo, um chorrilho de licks e ele mete mete outro e fica aqui um solo. Mas não é propriamente e os Slayer acho que não são conhecidos por isto. Bem, quer dizer, eles quando fazem as músicas mais lentas, pá, para mim melodicamente são excelentes. Meu. Agora quando fazem mais rápidas é um melódico, pronto, menos trabalhado. É um vodka rápido. Próxima música, 7. Reborn. Vamos renascer.
renascer. Mais uma música perfeita para o ginásio. Em Sim. particular para aulas de IT. Vocês sabem o que são aulas de IT? Não. Aulas de IT são aulas que se chamam High Intensity Interval Training. Basicamente são séries de exercícios em estações diferentes. Tipo, fazes aqui 20 flexões, fazes ali 30 abdominais. Isto tudo no mais curto período de tempo. É o máximo e menos tempo possível fazer. É isto. Aliás, se for coisa, Isso até pode definir o celeiro. podes fazer. Não. Podes fazer um skip a essa aula. Ouves só esta música. Está feito o ginásio. Eu Olha, acho que eu o melhor é prefiro mais fazer essa. o hit enquanto estás a ouvir isto. Pronto, vais fazer o melhor trabalho de sempre. Já acabei. Eu prefiro. Gosto mais dessa Epá. opção. Gosto mais dessa opção. Do quê? De ouvir a música Em vez de fazer? Exatamente. A certeza que ficas com o mesmo ritmo que cardiovascular é igual. Sim, se o coração aguenta isto, está feito. Podes ver. Grande música. Grande riff inicial também. Isto basicamente é esta. Eu tinha marcado nos meus apontamentos que esta letra era o How Would Be Thy Name, capítulo 1. Porque o How Would Be Thy Name, I'm waiting in my cold cell, when the bell, não sei o quê. E basicamente é sobre uma pessoa que está ali à espera de ser. Tipo no corredor da morte, não é? Executado, exatamente. E esta também é um bocadinho isto. No caso do Iron Maiden é at 5 o'clock, este aqui é at midnight, mas pronto, é tudo ao mesmo tempo, não é? Assim, tem que dar tempo do gajo cortar cabeças. Ao Slayer, tem que dar tempo ao Slayer. Exatamente. Mas pronto, eu associei eu li isto. que a música é sobre as músicas, as bruxas que eram sentenciadas à morte. Ok. Sim, porque elas depois de morrerem renascem, não é? Era. Pronto, em particular, parece tipo uma cena, uma encantação ou caraças para. Pronto, Reborn é eles morrem e nascem de novo. Exatamente. Eu não sou muito. Não conheço muito de bruxas, mas que é Lazai, né? Parecia o outro, não é? Uma sugestão já agora de um dos nossos patrocinadores oficiais deste podcast, falo claro da Netflix, uma série sobre um bruxo, The Witcher. Ok. O personagem principal é o ator que faz de Super-Homem, Henry Cavill. Henry quê? Henry qualquer coisa. É o Super-Homem. E é sobre um bruxo, e também é um jogo, e também é uma série de livros. Vão dar aí uma olhada. É porreira também. Mas por acaso ouvi falar muito, mas nunca conheço a história. É fixe. É um Witcher. É um Witcher. Eu pensava que era um gajo que caçava bruxas, mas não é. É um bruxo. Ele chamam-lhe. Ele caça monstros. Pronto. Seres mágicos, sei lá, naquele mundo. E aí eles chamam-lhe um bruxo, que é o The Witcher. Né? Então, estás a ver a tradução? The Witcher. Não, eu estava a pensar The Witcher é tipo. Witcher da bruxa. Caça bruxas. Witch é bruxo ou bruxa. Witcher é uma pessoa. João, na minha interpretação é. Eu tive 2 anos tipo Hunter. Witcher Hunter. Witch Hunter. Witcher. Veja aqui. Não é por nada, mas o João também teve as técnicas que a gente não teve. Eu acho que sim. Foi com vocês? Não. Eu acho que foi. Não foi. Não, acho que não. Não interessa. Não interessa. O bruxeiro. O bruxeiro. Ei. O bruxeiro. Mais. Eu acho o que é que temos aí mais? Temos a próxima música que é de Covid, basicamente. É a música que previa uma pandemia que se chama Epidemic. É o que faltava, não é? Exatamente. Foi o diabo, foi os criminosos psicopatas, foi os nazis. E agora vem esta. Aqui uma pandemia. É verdade. E neste caso é um bocadinho a explicar da disseminação, não é? De uma coisa má, não é? Acho que fala um bocadinho sobre isso. E também é mais uma música rápida. Ela começa com um ritmo de bateria também muito fixe, meu.
aqueles, pronto, muito curtinho ao início, mas é ouro. É ouro. Acho que é muito a porreiro. Depois tem aqueles, outra vez, aqueles riffs mais lentos a meio da música. E um solo no final também muito porreiro, muito porreirinho também gosto deste final. Mas para mim é a bateria. A bateria nesta música para mim está excelente. Sim. Eu gosto. Não é a bateria, este estilo de bateria não é a minha coisa favorita, mas eu chamo o estilo quase helicóptero. Uma cena assim. É um bocadinho. Vai buscar quase o punk, não é? Estás a ver? Vai buscar um bocadinho o punk, não é? Sim, isto é tipo. Alguém descreveu isto como punk com esteroides. É isso. Realmente. Vai buscar aquele punk mais extremo, não é? E acho que a bateria, neste caso, por exemplo, nesta música, acho que ajuda muito isso. Acho que era isso que estavas a dizer, não é? Mas eu curto muito, o Dave Lombardo, o grande Dave Lombardo, para mim, é um dos melhores bateristas de sempre de heavy metal. E esta música, e este álbum todo para mim, é tipo, se queres apresentar a alguém quem é o Dave Lombardo, é este álbum. É cubano, nasceu em Cuba, não é? O Araya nasceu no Chile. Este nasceu em Cuba. Os são internacionais. São internacionais. Por acaso, se calhar isto é uma coisa interessante, não é? Por eles não serem exatamente americanos, não é? Todos nascidos nos Estados Unidos, se calhar têm uma visão diferente do que... A gente sabe que os norte-americanos têm uma visão muito particular do mundo, em que eles são os centros... os nossos ouvintes norte-americanos agora estão aqui assim. Mas terem diferentes perspectivas, não é? De outros países, se calhar foi interessante na carreira deles. É verdade. Acho que sim. Quer dizer, quanto mais... eu acho que juntas um grupo com culturas diferentes, quanto mais diversa a cultura, mais interessante, mais o resultado será interessante. Não, mas grande Dave Lombardo para mim é espetacular, não? Uma história curiosa de Dave Lombardo que eu li foi sobre o símbolo do Slayer. O símbolo do Slayer. Foi ele que desenhou o símbolo que eles têm, aquele que é o pentagrama com o nome Slayer lá dentro. E logo parece ele é que escreveu o Slayer e ficou desde sempre, não é? Aliás, ele é capaz de ter inventado o estilo de letra, a fonte de Slayer. Que é a fonte. Outra coisa que eu li também foi sobre os Slayer tiveram uma grande polémica sobre quando juntaram a este símbolo deles uma águia por trás. Porque a águia que eles juntaram por trás, há um logo do Slayer que tem a águia por trás. E a águia que eles têm por trás, eles tiveram que ir a tribunal por causa disso. Porque essa águia lembrava a que era usada pelos nazis. Exatamente. E os romanos, tinha a swastika, essa cena. Também, que tinha a swastika por baixo, neste caso. Eles, como eram sempre conotados com conotações nazis, não é? Tiveram que explicar isso. Impressionante, não é? Quer dizer, os gajos devem-se pensar, quer dizer, uma pessoa não pode ser que não tem nada, daqui a nada. Os americanos e o metal são... Mas os gajos também metiam-se a jeito. Eu outro dia metiam-se a jeito, estou aqui a falar. Vi um filme deles, eles lançaram há pouco tempo. Acho que foi em 2018 ou coisa assim. Um álbum, aliás, um filme documentário, que chama-se The Repentless Killology. Que é um filme em que é metade concerto deles, metade um filme mesmo. Há uma história. E a história, o que é a história? É uma história atual, que é um rapaz que é um neonazi, ou que era um neonazi, pertencia a um grupo neonazi, e que entretanto sai desse grupo neonazi e forma a sua família. Só que a história é esse grupo neonazi, pronto, vai perseguir a vida toda. Então o filme é um filme a Slayer. É sangue, é cabeças cortadas, é Rain Blood. Ou seja, eles também metiam-se a jeito um bocado, tipo, sempre a ir buscar algumas dessas temáticas. É a cara deles. E como mas voltando à música, grande música, Epidemia. É isso. Epidemia, peste bubónica, é o que faltava neste álbum. É isso. E como a gente está já a chegar a aproximar-se vertiginosamente de mais um episódio extra longo, um episódio LP neste caso, né? A gente se calhar entrava nas duas últimas assim a pé juntos.
Tipo, Vamos aí. entrávamos aí no Post-Mortem e Raining Blood. Raining de chuva. Raining de chuva. O que é que tens aí a dizer, João? Post-mortem, isto é o que vem depois da morte. Está feito, obrigado e boa noite. Eu apontei aqui que esta Post-Mortem foi a música que foi a terceira música. Estava a dizer, foi que tocaram naquele concerto que eu vi. Angel of Death, Raining Blood e a Post-Mortem. Ok. Não me lembro. Por acaso não me lembro desta música, mas é uma grande música, um grande riff de entrada, um bocado diferente das outras músicas, porque é sempre mais, nunca acelera muito, sempre mais, É mais pausado. sempre no mesmo. Em vez de seguir aquele tal template de rápido, muito rápido, rápido, esta é sempre rápido. Pronto, nunca é muito rápido, mas também não é lenta, não é? Não, os Slayer não fazem músicas lentas. Muito fixe também. No final, eles vão sempre no lento, aliás, vão sempre no rápido, mas no final, os gajos passam-se, os gajos dizem, não, esquece, vou dar aqui uma metralhadora já nisto. É verdade. Não sei se estão a ver esta parte no final da música, mas muito, muito fixe. Esta música, o início dela, eu não sei porque, soa-me um bocadinho a Gripping Death. Não sei porquê. Acho que é da minha cabeça. Acho que foi a Metal Dona a pegar. Pode ser, pá. Eu até vejo, mais ou menos. Tem aquela atmosfera. É isso. Mas pronto, era isso que eu tinha a dizer. Há pessoal que chama, a gente já falou nisto, não é? Há pessoal que chama o metal de música de barulho. Que é só barulho. Música de quê? Barulho. Que é só barulho, pronto, né? Mas, e tu disseste isto no início, para tocar isto, tu tens de ser incrivelmente talentoso. Ou então tocas isto, tipo, em 1/3 do tempo. Porque é incrível, meu. É incrível tocar esta música, esta e outras deste álbum. Tens que ser mesmo muito bom para tocar uma música destas do princípio ao fim, num concerto. Eu até posso pensar, pronto, o que é que eles estavam a pensar? O desafio máximo de tocar este tipo de música sem fazer um erro. Para mim isso é tipo uma cena das mais difíceis que se pode fazer. É o Nirvana? É o Nirvana, não é? E os gajos, para mim... Não era coisa que os Nirvana faziam também. Não é que eu consiga tocar uma música de Slayer, mas para mim, se eu conseguisse tocar uma música de Slayer do princípio ao fim, sem fazer 5 erros, eu sentia-me extremamente bem. Estás a ver? É uma cena de caraças. É verdade. E é espetacular. Exatamente por isso eles influenciaram tanta gente, porque antes deles, quem é que fazia uma cena assim dessa maneira? Há uma banda que muitas vezes o pessoal diz que é uma das bandas mais técnicas e mais rápidas, que é os Dragon Force. Muitas vezes o pessoal diz que os Dragon Force é das bandas mais tecnicistas, mais rápidas, que toca tudo. Os Slayer já faziam isto olha estes álbuns. Isto é o terceiro álbum. Mas mesmo nos outros, os gajos já faziam isto. Os gajos eram rapidíssimos, tecnicistas, virtuosos. Se a gente for comparar com Dragon Force, como estás a dizer, eu acho que o que os Slayer exageravam ou extremavam na letra, os Dragon Force fazem na parte instrumental, que às vezes torna a coisa um bocadinho demais. Sim, monótono. Sim, às vezes. Exato. Não, É verdade. Bem, os Dragon Force, pronto, fazer aquela cena técnica mais complexa só porque sim. Então, exatamente. Enquanto que o Slayer, isto não é uma coisa complicada em si. Pois não. É extremamente rápida. E faz sentir, pronto, dá a sensação que é muito agressiva e muito... Porque às vezes pode até nascer. Depois de treinar umas vezes e se não for uma coisa muito extrema... se fizeres mesmo 1/3 do tempo, não é? Exato. Não, se calhar não pensas que não é aquilo, mas se fizeres se calhar a velocidade deles, dá-te outro feeling que não é. Fica totalmente diferente. Muito fixe. E vamos. Bem, parece que vais chover, não é? Parece que vais chover. Parece que vais chover. Vais chover vermelho. Em termos de músicas que falam de chuva, esta música está lá em cima. É esta e a November Rain. E a Purple em Rain. último lugar,
A Purple Rain também está lá, não é? A única, a que está em último lugar é It's Raining Men. Ok. Estava a era a primeira. Não, essa está em último. Não, mas a Raining Blood, a November Rain, a Purple Rain, a Raining Blood está no top 3. Tem que estar no top 3. Exatamente. É perfeita. Para mim é das músicas mais perfeitas. Há duas músicas, pronto, não é? Deste álbum que eu adoro, não é? E toda a gente adora, não é? Que é esta e a Angel of Death, não é? Mas para mim, no meu caso, eu adoro, gosto mais da Raining Blood. É perfeita para mim. Desde a chuva a cair, desde aquela espécie de wailing inicial até que se ouve nas guitarras, ok? A bateria só a dar o ritmo e depois pumba. Adoro essa Aquele parte. ritmo, Pum, pum, pum. aquele riff de entrada metal. É metal puro, é história puro. Entre escolher entre a Angel of Death e a Raining Blood, isto é tipo escolher tipo aquelas escolhas impossíveis para mim. É tipo teres lapas teres no forno lapas com manteiga e teres uma alcatra assim cá fora. Ou cracas. Não sei, ou cracas. O que é que vais comer primeiro? O que é que vais comer primeiro? Eu quero as três, tudo. Eu sou alérgico ao resto, portanto só posso comer alcatra. Mas sim, eu por acaso vi uma curiosidade sobre esta música. Eles têm um concerto comemorativo qualquer que eles decidiram fazer mesmo chuva de sangue e então em palco. E o Kerry King diz que foi terrível porque tanto o Kerry King como o Tom Araya, porque pronto, fizeram aquela chuva vermelha cair por cima deles e eles estavam, a certa altura, o Tom Araya diz que estava simplesmente a dar pancadaria no baixo a ver se conseguia fazer som com ele, porque aquilo foi um bocado estranho. Eles não pensaram antes. Exatamente. Naquele concerto dos Big Four, antes de começar esta música, eles estão todos virados para a parede de amplificadores. É espetacular. Eles começam a dar esta parte do início da música que tem a chuva, não é? E depois tem aqueles. Eles começam a fazer aquele feedback com a guitarra com os amplificadores. É épico, não? É mesmo épico. Depois, é uma atmosfera. Depois aquele riff do meio também, com a malda toda. Pá, espetacular. Não? É lindo ver essa comunhão. É das músicas que mais, se calhar, tem interação do público nos cebeiros, não é? Se calhar sim. A malta costuma cantar também os riffs de entrada, a malta também canta. O que eu estava a dizer, para mim, o pessoal está a cantar as riffs. O pessoal está a cantar as riffs e não a letra. Exatamente. É o que eu estava a dizer. É um pormenor interessante, por acaso é muito interessante. Aquela entrada da chuva é relaxante, muito relaxante até. Mas quase certeza que não vão encontrar em nenhuma playlist de música chill out. Não. Não. A não ser que o algoritmo Spotify se engane. Mas é engraçado que tem chuva no início e no fim, não é? O trovão, exatamente. A maneira como começa é a maneira como acaba, não é? Eu acho que é só com trovão e depois é só chuva no fim, não é? O trovão no final. É mais relaxante no fim, para acalmar. Este episódio falámos o episódio todo a falar da religião e da chuva. Da chuva. Foi então meter água. Mas eu não sei se vou parar ao céu ou ao inferno. Se houver céu ou inferno. Ou se vou para o inferno. Mas se eu for para o inferno, eu vou pedir lá ao DJ local que a minha música de entrada seja a Raining Blood. É a wrestling que tu entras no inferno é com música de entrada. Ok. Já cheguei, pessoal. E vindo vais entrar assim. Eu venho com o cinto. Obrigado. E diretamente de não sei onde, pesando não sei quantos quilos, o gajo que acabou de morrer, Zé. Eu acho que esta música basicamente fala sobre como é que seria estar no inferno, não é? As sensações de se viver no inferno. E pronto, e o
O Zé pelos vistos, vai ter uma bela entrada. Caso vá. Uma bela entrada. É isso. Muito fixe. Eu acho que Gostei muito, pá. acho que está na altura de começar a pôr o material para dentro outra vez, não é? Está Eu aqui acho que sim. sangue Eu acho que tem muita sangueira hoje. Isto foi Este- tipo aquelas matanças de porco que uma pessoa tem que estar lá com as panas para sair Ah, o mas, sangue mas, todo. isto Está não, muito em Bruxelas. exatamente, isto não há pana que aguente, isto foi sangue, Não, mas pana que aguento. Isto é panaria que nunca mais acaba. Especial do dia, morcela feito aí. satânica. Morcela satânica. Chouriço de sangue para toda a gente. É isso, pessoal. é isso. Está feito aí o álbum Rain in Blood, um dos melhores álbuns de metal de sempre. Uma das formações clássicas de heavy metal de sempre. Um dos meus álbuns que eu gosto mais. Poder, agressividade, poder de choque, velocidade, brutal e magnífico. É isso. Brutalífico. Brutalífico. É isso. Brutalífico, sanguinário e já me esqueci do outro. Também eu. Agressividade. Coisa. É isso, pessoal. Esperemos que João, espero tenham. que tenhas gostado aí. É isso. Gostaste aí desta acelerada? Gostei deste É isso. horário. Foi uma cena É fixe. isso. A gente vai voltar a pôr aqui o colete de forças no João antes que acabe o efeito dos medicamentos. Não é? A gente viu o colete Sim. no início. Já está a começar. Está a começar a tremer. Ali ela treme. Eu já Está a começar a tremer. eu já estava a começar a dar uns gritos e isto é perigoso. Mas é que O João sem medicação é um criminally insane. Mas pronto, é isso, pessoal. Muito obrigado, João, por mais uma participação. E a gente volta para a semana no formato normal, não é? Só eu e o Zé, mas vai ser coisa boa. Vem aí, se calhar. Não sei, Vai ser insano. vai ser insano. Finalmente insano. Vai Mais ser. sangue, é isso. Vai ser. Não, também isto. A gente tem que recuperar, não é? A gente vai fazer aqui umas transfusões e a coisa vai chegar lá. Ninguém nos salva. Nem Jesus. E é isso. É isso, pessoal. Marcela E Jesus. já sabem, obrigado por terem ouvido. Até para a semana e haja saúde. É isso, pessoal. Fiquem ligados. Fiquem metaleiros.